E o Senhor visitou Sara, como havia dito, para que ela gerasse ao próprio Isaac. Cumprindo assim a palavra, certamente voltarei para vocês quando eu retornar, né? E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Então diz aqui que Pacá de visitada é escrito em relação às mulheres e o termo Zarra lembrado em relação aos homens, pois isso está escrito: o Senhor visitou Sara, como ele mesmo havia dito, na expressão como ele havia dito na passagem de Gênesis 18:10, que a gente acabou, refere-se ao próprio Senhor e não ao mensageiro. Então foi o próprio Hashem que visitou ele. E o Senhor fez a Sara como tinha falado. Uma vez que o texto já continha, o Senhor visitou Sara, que necessidade há de acrescentar, não é? E o fez com Sara. A razão é esta: uma de nossas doutrinas é que o fruto do trabalho das mãos do Todo-Poderoso brota no rio que flui do Éden, né? Veja, e aí aqui já não tem nada a ver com questão de nascimento de nenhuma pessoa, mas tem a ver com questões das almas que entram nesse mundo. Esse fruto da obra de Deus são as almas dos justos, tá vendo? Quando vem uma alma, como foi o caso ali, e também a sorte, Mazal, de onde brotam toda boa fortuna, ou seja, tudo vem lá do Gan Éden. E chuvas de bênção, como está escrito, irriga o jardim, não é? A gente estudou sobre a palavra Gan, isso é o Bereshit 2:10, ou seja, para fazer com que a corrente flui em cima e irrigar e fertilizar o mundo abaixo. Pois a humanidade depende desse destino e de nenhuma outra fonte. Portanto, além de visitar Sara, Deus também fez algo na região acima, pois tudo depende disso. Daí as duas etapas de visitar e fazer. Com o nome do Senhor mencionado em cada uma juntas, formam um único processo. Rabi Eleazar falou sobre o versículo: eis que os filhos da herança do Senhor, eis que os filhos são a herança do Senhor, e o prêmio do fruto do vosso ventre, né? O Salmo 127:3. O significado disse: ele é que os filhos conferem ao homem do Senhor, pela qual está ligado ao Senhor para sempre. O homem tem privilégio de ter filhos neste mundo, será por eles dignos de entrar depois da distribuição no mundo vindouro. E deixando um filho neste mundo, os méritos de um homem são realizados no mundo vindouro, graças ele entra na herança de Hashem. O que é a herança de Hashem? É a terra dos viventes, nome pelo qual a terra de Israel é chamada, e como evidencia a herança do que o Senhor dizendo vai servir, terra de Israel é chamada, como evidencia as palavras do rei Davi: pois neste dia me expulsaram para que não me aproxime da herança de Hashem, dizendo: vá servir a outros deuses. Isso é Samuel 26:19. Portanto, eis que os filhos são a herança de Hashem. O fruto de Hashem, do ventre, é um prêmio, refere à retribuição no mundo vindouro. Da mesma forma, os filhos são a herança de Hashem. Isto é, a herança do fruto das obras do santo vem debaixo da árvore da vida, porque é dela que o homem é abençoado com o filho, como lemos: procedendo do teu fruto será achado para mim. Oséias 14:9. E feliz é o homem que tem sua aljava cheia deles, cheio de filhos, não terão vergonha. Salmo 127:5. Feliz neste mundo e feliz no mundo vindouro. Você não será envergonhado quando falar aos seus inimigos no portão. Quem são os inimigos? A porta, é uma pergunta. Eles são os anjos acusadores. Pois quando o homem parte deste mundo, há muitos desses anjos que tentam barrar seu caminho e impedi-lo de chegar ao seu lugar. Mas ele passa pelo portão porque deixou reféns neste mundo, em virtude do qual é considerado digno de um lugar no mundo futuro. Assim, eles não serão envergonhados quando falarem com seus inimigos no portão. Certa vez o Rabi Judá e o Rabi Yossi estavam andando pela estrada. Rabi Judá disse a Rabi Yossi: abra seus lábios e diga alguma exposição da Torá, pois a Sheriná o acompanha. Pois bem, sempre que a Torá é seriamente estudada, a Sheriná vem e é acrescentada, e ainda mais no caminho onde a Sheriná vai adiantada, precedendo aqueles que aderem à fé no sagrado. Então o Rabi Yossi começou a raciocinar sobre o versículo: sua esposa será como uma videira frutífera no interior da sua casa, seus filhos gostam de plantas de oliveira em torno da sua mesa. Isso é o Terrilim 128:3. Ele disse: enquanto uma mulher reside nas partes mais íntimas da casa,
ela permanece virtuosa e está apta a gerar filhos dignos. É como uma videira, pois assim como uma videira nunca é enxertada com outra espécie, mas com a sua própria, assim a mulher é digna de gerar descendência, não de um homem estranho, mas apenas do seu marido. Sua retribuição é ter filhos como oliveiras ao redor da mesa. Assim como as folhas dos olivais não caem, mas permanecem firmemente presas aos ramos durante todo o ano, assim também serão vossos filhos como oliveira em volta da vossa mesa. O texto continua: eis que assim será abençoado o homem que teme a Shem. Salmo 128:4. O termo certamente parece ser supérfluo, mas indica mais uma lição, ou seja, que enquanto a Shekhinah permanece modestamente em seu devido lugar, se a expressão couber, pode-se dizer dela, sua filha serão como plantas de oliveira ao redor da sua mesa. Com referência a Israel, durante o tempo em que residiu na terra de Israel, eles estavam ao redor da sua mesa, comendo e bebendo e trazendo oferendas e banquetes diante do santo, bendito seja ele. Graças a eles, ambos foram abençoados, todos de cima e todos os de baixo. Mas quando a Shekhinah partiu, Israel foi removido da mesa de seu pai e disperso entre as nações. E ela chorou continuamente, sem que ninguém prestasse atenção a ela, exceto santo, como está escrito. E ainda por tudo isso, quando eles estiveram em um país de seus inimigos, isso é o Levítico 26:44. Vimos quantos homens como santos pereceram por decretos tirânicos. Vimos como homens santos pereceram por decretos tirânicos, tudo em nome do parte de castigo de Israel, por não guardar a lei quando estavam na Terra Santa. Então eles foram para outros lugares, em outras reencarnações eles sofreram por não terem guardado essa Torá. Está escrito: porque não serviste ao Senhor teu Deus com júbilo e alegria de coração, por causa da abundância de todas as coisas. Isso é o Devarim 28:47. Além de servir, a pessoa tem que servir com abundância de todas as coisas e com alegria de coração e com júbilo. Veja, não pode ser sem júbilo, nem com alegria de coração, nem com abundância de todas as coisas. É o que está dito aqui. Devarim 28:47. As palavras porque não serviste com alegria refere-se aos sacerdotes que ofereciam sacrifícios de holocausto com alegria e com alegria de coração, um iude para os levitas. Por causa da abundância de todas as coisas, é uma referência aos israelitas leigos, cuja posição estava no meio e que recebiam as bênçãos de todos os lados. Da mesma forma está escrito: tu multiplicaste a nação, fizeste grande a sua alegria. Isaías 9:2, referindo-se aos sacerdotes. Eles se alegraram diante de ti, segundo a alegria da colheita. Isaías 9:2 indica os israelitas leigos que o santo abençoa com a boa colheita do campo, da qual eles dão dízimo. Com os homens se alegram quando divide o despojo. Isaías 9:2 refere-se aos levitas tomando 1/10 da eira. De acordo com outras explicações, tu multiplicaste a nação, designa Israel que tem fé no santo. Tu fizeste grande a alegria deles, alude ao primeiro e supremo grau, ao qual Abraão se vinculou, que é cheio de alegria. Eles se alegram diante de você quando sabem para se juntar a você, a Shem, segundo a alegria da colheita, uma alusão à comunidade de Israel, a qual pertence propriamente à alegria da colheita. Como os homens se alegram quando dividem os despojos, uma referência à alegria manifestada pelo resto dos potências menores e condutores de carro quando dividem os despojos e caem sobre suas presas na primeira fila. O Rabi Judá falou sobre o versículo: tempo é fazer algo para Shem, porque eles anulam a tua lei. Muito bem, deixa eu ler de novo isso aqui. Tempo é fazer algo para Hashem, porque eles anulam a sua lei. Terem 119:26, vamos conferir aqui, ó. Diz aqui, né? Et liasot ladonai referu, perdão. Et lasot ladonai referu Toraterra. É hora de agir pela Shem, pois eles violaram a sua lei, né? A lei do Eterno foi violada. Com razão amo os teus mandamentos mais do que o ouro e mesmo o ouro fino, né? Então eles violaram a lei do Eterno. Quem violou? Aqueles que são, né, contra a Torá do Eterno. Muito bem.
Deixa eu ver aqui mais uma vez, 126, vamos dar uma olhada no 125, porque eles anulam a sua lei, é o que está aqui, isso é certo. Agora, tempo, 126, é hora de agir, né? Está falando em ação de tempo, o que não tem nada a ver com o que está escrito lá. Vai orar no teu ensino, é mais ou menos isso mesmo, é uma tradução. E aí diz, né, que sustenta o termo et. Aí eles vão falar lá desse termo et. Esse termo et é exatamente essa primeira parte do versículo. Então a gente tem aqui o termo et, que vai dar 470. Ain, que é segredo mais tarde, mostrando aqui essa questão. Tempo é uma designação da comunidade de Israel, nesse caso, porque a comunidade de Israel é chamada de tempo et, não é? Esse et aqui é o et com ain e não com aleph, porque a comunidade de Israel porque nele todas as coisas são reguladas por tempos e períodos. Quando se aproxima da divindade, quando recebe a luz do alto e quando comunga, como lembra. Mas quanto a mim, a minha oração esteja contigo, ó Senhor, em tempo aceitável. Isso é o Terrilim 69:14. Assim a comunidade deve ser feita para o Senhor, isto é, deve estar preparada e adequada para comungar com Hashem. Assim a palavra fez é usada no versículo, e Davi fez um nome para si, isso é lá no Samuel 8,13, diz aqui, 2 Samuel 8,13, através daqueles que trabalham no estudo da Torá. E por que tudo isso? O tempo que você gasta no estudo da Torá. Deixa eu subir aqui que desceu um pouquinho demais. Por que tudo isso? Porque destruíram a tua lei. Porque se não tivessem destruído a tua lei, nunca teria havido um afastamento entre o santo e Israel. Como eles destruíram a lei, a gente vê isso, né, em vários livros falando que a Torá não tem mais validade e que essa Torá já passou e que agora é um novo sistema. Isso faz com que as pessoas não estudem a Torá. Inclusive eles falam que a letra traz a morte e que a letra não se deve então ir atrás da letra, porque é tudo errado. Muito bem, a gente deve refletir sobre essas coisas e ver se é realmente isso que a Torá está dizendo. O Rabi Yossi disse o versículo: eu, o Senhor, apresentarei em seu tempo. Oséias 60:22 é explicado dessa maneira. A palavra beitá, ou seja, no seu tempo, pode ser resolvida em be et re. Vamos olhar aqui Isaías 60:22. Aqui está a palavra beitá, né? A gente tem o beit, o ain, o tav e o re, né? Todos eles, as letras aqui estão com ponto dentro. Algumas letras fazem parte das letras duplas, não é, que representam o planeta. O beit, o tav, o beit representa Binah, não é, que é Saturno, e o tav representa a Lua. Todos eles estão equilibrados. No meio eu tenho a letra Ai e no final a letra Re, e aqui ela tem um ponto dentro, né? Nesse caso aqui nós temos um Dagesh forte, e aqui um sinal dentro desse Re representa que quando a palavra for transliterada, ele tem que ser representado. Caso não tivesse esse ponto, que é chamado de mapique, né? Então essa letra ela não deveria ser representada. Por isso que a palavra Torá, mesmo tendo um rei, ela não é escrita e somente com mapique. Isso significa que essa palavra faz parte de outra palavra e que tem que ser vista e analisada de uma forma mais profunda. Muito bem, então era para isso que o Zohar estava chamando a gente aqui, atenção, para a gente olhar para essa palavra. E diz aqui que nessa palavra se divide em beit, o próprio beit, o et, o re, no tempo da letra re. Tá vendo então o tempo aqui? Ele está falando que tudo isso vai acontecer no tempo da letra re, ou seja, quando chegar a hora do re, por isso o re é chamado a atenção: se levantar do seu pó, eu o apressarei. O Rabi Yossi então disse: mas a comunidade de Israel deve permanecer na poeira um dia e não mais. Isso significa que quanto todos os grupos dizem que são cabeça e não cauda, Israel está no meio, está na poeira, está enterrado. Imagine uma cobra com a cabeça para fora, o corpo enterrado e a cauda para fora.
que essa parte que está na poeira é o povo de Israel, e vai ficar até o momento exato das coisas se cumprirem, e aí eles poderão então sair desse estado e não passarão nem mais um dia. Abijudá disse, a tradução concorda com o que você disse, mas você tem que observar o que aprendemos sobre isso, é que quando a comunidade de Israel foi exilada de sua casa, as letras do nome divino tornaram-se como assim, por assim dizer, separadas, e o rei partiu do Vav. Assim podemos compreender a frase, eu só falei em silêncio. Terrilim. Deixa eu conferir aqui novamente. Terrilim 39.3. E Nelameti Dumiá Rereshit Betove Ukeavi Necrar, separou aqui Necrar. Fiquei mudo, calado, fiquei muito quieto enquanto a minha dor era intensa, viu? Ficar mudo, calado, né? E fiquei muito quieto. Além de ficar mudo, ficar calado, fiquei muito quieto enquanto a minha dor era intensa. Vamos ver o que continua falando aqui, porque Israel ficaria enterrado. Então o que aconteceu? A letra Re lá de cima se afastou, que é a letra Re de Biná, teve o Vav, embaixo teve a letra Re. Então está falando dessa questão aqui nesse Pasuk, não é? Que é falado aqui pelo rei Davi, no Terrilim 39, e está falando exatamente disso. Aqui nós temos duas letras Re, tá vendo? Então, essas duas letras Reis, elas representam essa questão. Na verdade, nós temos três letras Reis muito coladinhas aqui, ó. Três letras Reis. E está falando dessa questão da letra Re, da letra Vav, que eles estão afastados por causa disso. Muito bem. Além disso, a gente tem uma letra Vav aqui, não é? E aqui a gente tem a palavra Mi. Quem criou? A gente vai falar dessas letras durante essa semana. E a letra Re também, separada aqui pelo nome Mi. Esse nome Mi é quem? Que faz parte da borda dos céus, as bordas mais superiores. Enquanto a palavra Ma, não é? Que se você pula o Mi aqui, ó. Mi, e aí você pula, você tem um Ma, e aí você tem uma borda mais inferior, aqui você tem 50, que é Biná, e nas pontas você tem 5 mais 40, que é Adão, que já é a parte de baixo ali da árvore sefirótica. É disso que eles estão falando, e continua aqui então, pois devido à separação do Vav do Re, não havia voz, e assim a expressão foi silenciada. Por isso ela jaz no pó todo dia do Re, ou seja, todo o quinto milênio, embora já estivesse exilada antes do início do quinto milênio, que simbolizava o Re, e quando começaram no sexto milênio, o que o Vav simboliza, ele, o Vav, ressuscitará o Re 6 vezes 10, né? Então 6 vezes 10 quer dizer 60 vezes, uma alusão a 60 almas, as 60 almas, que significa o Vav repetido 10 vezes. O Vav acenderá o Yud, descerá o Re, o Vav será multiplicado 10 vezes no Re, fazendo 60. Quando ele levantará os exilados do pó, e a cada 60 anos do sexto milênio, o Re ascenderá a um estágio superior, adquirindo maior força e portões de sabedoria acima, e fortes de sabedoria abaixo, e fontes de sabedoria abaixo. E o mundo se preparará para entrar no sétimo milênio, como o homem se prepara no sexto dia da semana, quando o sol está prestes a se pôr. Na mnemônica para tudo isso, tomamos o versículo nos 600 anos da vida de Noé. Todas as fontes de grande profundidade surgiram, isso é o Bereshit 7:11, mostrando e apontando sempre para o sétimo milênio, que é o Shabat. Nós guardamos todos os dias o Shabat, não um dia na semana. A gente está no Shabat do milênio, o próprio Zohar está falando isso para nós aqui agora, e que agora chegou o momento da gente se preparar para o Gimat Kum,
E o Gimaticum é quando todas as almas terão que a qualquer custo se voltar para Hashem, e já a gente viu que a cada 60 anos terá uma subida espiritual do entendimento da Torá, por isso que a Cabala hoje está crescendo muito, e as pessoas hoje que não levarem essa Cabala de uma forma egocêntrica, egoísta, elas podem então se aproximar desse entendimento e mudar suas vidas, e também estar no Olam Rabá, porque elas estão estudando essa Torá com verdade. Rabi Yossi lhe disse: seus cálculos postulam um período muito mais longo do que o estabelecido pelos camaradas, segundo o qual o exílio da comunidade de Israel durará apenas um dia, ou seja, 1000 anos, como se diz. Eu te deixei desconsolado e desenfinhado o dia todo, isso é Lamentações 1:13. Rabi Judá respondeu: isto é o que aprendi com meu pai sobre os mistérios da letra do nome divino. E a duração do mundo, como sobre os dias da criação, todos pertencem à mesma doutrina mística. Naquele tempo, o arco da chuva, o arco-íris, aparecerá na nuvem com cores radiantes, como uma mulher que se enfeita para o marido, e um cumprimento do versículo: e eu olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna. Bereshit 9:16. Vejam lá no nosso canal a aula O Arco-Íris e vocês vão entender o que é o arco-íris. Passagem já explicada em outro lugar. Eu o verei com todas as suas cores esplêndidas, e assim eu me lembrarei do pacto eterno. Quem é a aliança eterna? A comunidade de Israel. O Vav se unirá ao Re e ressuscitará do pó. Quando o Vav se mover para unir ao Re, os sinais celestiais aparecerão no mundo, e os Rubenitas travarão guerra contra o mundo inteiro, e assim a comunidade de Israel será levantada do pó, porque o santo se lembrará disso. Dessa forma, o santo terá morado com ela no exílio por vários anos, de Vav vezes Yud, ou seja, a gente tem o Vav e tem o Yud, que é 10, então a gente tem 60, isso é 6 vezes 10, após que ele será levantado e a vingança será executada sobre o mundo, e aquele abaixo será abalado. Veja, até no cálculo da própria letra Vav com Yud, a gente tem os 6.000 anos sendo mostrados. Os Rubinitas lembram Nissan, a saída do Egito, que é o mês onde lutamos contra o ego. Sair do Egito é sair do ego. O Rabi Yossi lhe diz: tudo que você diz é exato, como as letras indicam, misticamente, e não precisamos entrar em nenhum outro cálculo sobre o final, Ketz, né? Ketz, a gente tem a Parashá Miketz, o final Ketz, né? Bem no livro do venerável Rabi Eba encontramos o mesmo cálculo. O verso: então a terra se completará, cumprirá os seus sábados, Levítico 26:34, é uma alusão à implicação do Vav, conforme indicado em um verso subsequente. E eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, Levítico 26:42. Então, do mesmo versículo diz: eu me lembrarei do país, indicando a comunidade de Israel. A palavra satisfará, ser, significa que o santo será favorável a ele. Quanto ao um dia daqueles que falaram dos companheiros, certamente tudo está escondido com o santo, e tudo se encontra no mistério das letras do nome divino. Pois o Rabi Yossi revelou aqui o fim do exílio através dessas letras. Rabi Judá disse: note que também quando Sara foi visitada, quem visitou era o grau da essência divina, simbolizada pela letra Vav, como está escrito: e Vav, o Senhor, a visitou. Sara, por tudo está contido no mistério do Vav, e através dele todas as coisas nos serão reveladas. O Rabi Yossi disse: ainda temos que permanecer no exílio por muito tempo, até que chegue o dia que tudo depende se as pessoas se arrependerão de seus pecados, como segue a passagem: eu, Senhor, os apressarei no devido tempo. Isaías 60:22, como a gente acabou de ver ainda agora. Isto se merecem, preste-os, senão a seu tempo. Ou seja, o próprio Eterno vai apertar a humanidade, e ela vai ter que se voltar para ele de qualquer jeito, não tem mais para onde correr. E os dois então seguindo o seu caminho, e de repente o Rabi Yossi disse: lembro-me que neste lugar me sentei uma vez com meu pai, e ele me disse: quando você atingir a idade de 60 anos, você estará destinado a encontrar neste lugar um tesouro de sabedoria sublime. Eu vivi para chegar a esta idade e não encontrei o tesouro, mas gostaria de saber se as palavras que acabamos de dizer não são a sabedoria a que ele se referiu. Então ele me disse: quando você ligar para ela, né, o céu celestial alcança o espaço entre os seus dedos, eu escaparei de você. Perguntei a ele: como você sabe disso? Ele respondeu: eu sei, por causa dos 2 pássaros que voaram sobre sua cabeça.
Neste ponto, Rabi Yossi o deixou e entrou em uma caverna, e em uma extremidade encontrou um livro escondido em uma fenda e uma rocha. Ele o pegou, deu uma olhada nos 72 traços da letra que foram dadas a Adão, o primeiro homem, e pelas quais ele conhecia toda a sabedoria dos seres celestiais supremos. E todos aqueles seres que moram atrás do moinho, esses seres que moram atrás do moinho foi aquele que Hashem venceu na Torá, não é? Que diz que o próprio Eterno lutou contra eles no Egito. E esses seres atrás do moinho são seres perversos, né? E diz que volte-se atrás do véu entre as essências etéricas supremas, assim como tudo destinado a acontecer no mundo, até o dia em que uma nuvem aparecerá do lado do ocidente, escurecerá o mundo. Rabi Yossi então ligou para Rabi Judá, e os dois começaram a examinar o livro. Assim que estudaram 2 ou 3 das 3 letras, viram-se contemplando aquela sabedoria suprema, mas quando ele começou a mergulhar no livro mais profundamente e a comentá-lo, uma chama de fogo movida por um vento tempestuoso atingiu a sua mão e o livro desapareceu diante dele. O Rabi Yossi chorou, dizendo: é possível, Deus nos salve, que estejamos manchados por algum pecado, ou somos indignos de possuir conhecimento nele contido. Quando viram o Rabi Simeon, contaram-lhe o que havia acontecido, e ele disse: vocês têm procurado as letras que tratam da vinda do Messias? Ele perguntou. Eles responderam: não, podemos dizer, pois esquecemos tudo. Ou seja, Hashem tinha apagado tudo da mente deles. Rabi Simeon continuou: o santo bendito seja ele, não quer tanto ser revelado ao mundo, mas quando os dias dos Messias estiverem próximos, os dias do Zorra, até as crianças descobrirão os segredos da sabedoria, e com isso poderão calcular o milênio. Naquele tempo será revelado a todos, como está escrito: pois então dirigirei os povos em uma linguagem pura. Isso é o Sofonias 3:9. Essa linguagem pura é o próprio hebraico, que vai ser estudado e vai poder ser analisado perfeitamente tudo que está escrito na Sagrada Torá. O termo ais, né? Então, vamos olhar aqui Sofonias 3:9. Aqui ele diz: tornarei o povo puro, como eu disse, é da fala, né? Então, aqui eu tenho um termo ais, Aleph, Zain, que vai dar 8, né? Muito bem, e aqui dentro desse termo, então, a gente vai continuar olhando aqui. O termo ais, então, referindo-se ao tempo em que a comunidade de Israel será levantada do pó, né? Nós temos o Aleph, temos o Zain, 7.000 anos, o Aleph vale 1.000, o Zain vale 7, então quer dizer que dentro desses 7.000 anos, depois do 6º milênio, haverá 1.000 anos. E a sua posição, depois de dirigirem aos povos uma linguagem pura, para todos possam chamar o Senhor para servi-lo com um único consentimento. Sofonias 3:9 novamente. Observe que, embora aqui diga que Abraão viajou ainda para o sul, Gênesis 12:9, Bereshit 12:9, ele alcançou o seu grau direito, até que ele não alcançou o seu grau direito até que Isaac nasceu, mas assim que Isaac nasceu, ele alcançou esse grau pela estreita associação e união dos dois. Por isso ele e nenhum outro deu-lhe o nome de Isaac, para que a água e o fogo se fundissem. Daí chamou Abraão seu nome, de seu filho que nasceu, de Sara lhe deu Isaac. Sarraque, isso é, o filho que lhe nasceu como fogo nascido da água. E Sara viu os filhos de Agar, a egípcia, tia para Abraão, recebendo. Rabi Hia disse: depois de registrar o nascimento de Sarraque, a escritura nunca menciona Ismael pelo nome enquanto ele ainda estava na casa de Abraão. A escória não pode ser mencionada na presença de ouro, é por isso que na referência a Ismael aqui é como filho de Agar, a egípcia, pois não cabia que seu nome fosse mencionado na presença de Sarraque. O Rabi Isaac disse: a palavra "e Sara viu" implica que ele olhou para ele como sendo filho, e não de Abraão, mas de Agar, a egípcia, e além disso apenas Sara olhou para ele. Assim, mas não Abraão, pois lemos que a coisa era muito dolorosa aos olhos de Abraão por causa do seu filho, não o filho de Agar, mas seu filho. Rabi Simeon disse: as escrituras realmente falam em louvor a Sara, pois o que ela viu foi que ele se entregava às práticas idólatras. Por isso ela disse: certamente esse não é o filho de Abraão, que segue os passos de Abraão. Então Sara, ela era uma profeta, e ela viu que aquele menino seria um grande idólatra e um grande feiticeiro,
e afasta ele de lá, e ele afasta-se, e aquilo faz com que ele depois ele se converta, como está codificado dentro da Torá. Então chamo o próprio filho de Abraão, filho de Agar, ele consegue, Ismael, ele consegue fazer a sua conversão, porque através desses castigos, dessas questões, a Torá vai mostrando para a gente como nós devemos consertar, e através desses acertos nós vamos chegando a níveis mais altos. Mas o filho de Agar é egípcio, que volta ao tipo de sua mãe, daí ele disse a Abraão: lança fora tua mulher e teu filho, para que o filho dessa mulher não seja herdeiro com teu filho igual a Isaque. Não se pode supor que Sara tenha sido movida pelo ciúme dela ou de seu filho. Caso contrário, o santo não o teria apoiado, dizendo: em tudo que Sara lhe disser, ouça a sua voz. Portanto, a verdade é que ela observou adorando ela o observou adorando ídolos e fazendo as práticas que sua mãe lhe ensinara. Daí as palavras de Sara, que o filho desta mulher não seja herdeiro, é como dizer: sei que ele nunca entrará no rebanho da fé e não terá parte com meu filho, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. É por isso que Deus apoiou, porque ele quis manter a semente sagrada cuidadosamente separada, porque esse foi um fim para o qual ele criou o mundo, já que Israel trabalha em seu pensamento antes da criação do mundo. É por isso que Abraão apareceu no mundo, para que o mundo fosse considerado por ele. Abraão e Isaque juntos mantiveram o mundo, mas eles não estavam firmemente estabelecidos até que Jacó veio ao mundo. Quando Jacó apareceu, tanto Abraão como Isaque ficaram firmemente estabelecidos, e com eles o mundo inteiro, de que Jacó emergiu gradualmente ao mundo, o povo santo, e assim toda a existência foi devidamente estabelecida, de acordo com o padrão sagrado. Por isso Deus disse: em tudo que Sara te disser, ouça a sua voz, porque em Isaque vos será chamado a descendência, isso é, em Isaque e não Ismael. Aqui a gente para e faz uma inferência. Existe uma coisa muito importante a ser entendida. A gente vai no livro de Esdras, no capítulo 10. A gente vai observar algo interessante. Havia passado muitos anos e a Torá tinha sido esquecida. A gente tem aqui o livro de Esdras e Neemias, que vão reconstruir os tempos, né, e o tempo da adoração ao Eterno. Esses dois homens, né, esses dois escritores da Torá são a mesma pessoa, e eles então vão reconstruir a Torá. Aqui no capítulo 10, deixa eu ver se não me falha a memória, diz o seguinte: olha, diz aqui o seguinte: então falou Secanias, filho de Jeiel, a família de Elão, e disse Esdras: contaremos uma transgressão contra o nosso Deus, trazendo para a nossa casa, tá vendo, mulheres estrangeiras. Mulheres estrangeiras também, na Torá, a gente sabe que mulher é o desejo de receber para si mesmo, desejo de receber coisas do povo da terra, que é o desejo de receber para si mesmo. Mas ainda também quando há pessoas idólatras, mulheres e crianças e tudo, tem que se afastar dele. Mas ainda há esperança para Israel, apesar disso. Então ele continua: agora então façamos uma aliança com o nosso Deus, fazemos uma brite, e que essa brite, não é, possa expulsar todas essas mulheres, aqueles que nasceram delas, de acordo com a ordem do Senhor, e todos que estão preocupados com os mandamentos do nosso Deus, e deixamos o ensinamento ser obedecido. Todos aqueles que conseguem um homem, um marido monoteísta, uma esposa monoteísta, tem que botar a mão para os céus, porque isso é algo muito importante, é algo falado na Torá, porque se não tiver duas pessoas monoteístas, a questão da própria vida do ser humano não anda com a Torá, porque sempre vai haver um desequilíbrio energético. E diz: tome atitude, pois a responsabilidade é tua e estamos com você, não é? Haja com determinação. Então Esdras imediatamente colocou os oficiais do sacerdote, dos levitas, de todo Israel, sob juramento, para agirem de acordo como eles prestaram juramento. Então Esdras levou o seu lugar diante da casa de Deus, entrou na câmara de Joanã, filho de Elisabe. Ali ele não comeu pão, nem bebeu água, pois estava de luto pela transgressão daqueles que haviam retornado do exílio. Então foi emitida uma proclamação em Judá, em Jerusalém, que todos que estivessem retornando do exílio se reunissem em Jerusalém. E qualquer pessoa que não comparecesse em 3 dias teria, por decisão dos oficiais anciões, seus bens confiscados e ele próprio excluído da congregação dos exilados que retornavam para Jerusalém.
Todos os homens de Judá e Benjamim reuniram-se em Jerusalém em 3 dias, era o 9º mês, o 20º do mês. A gente tem o 9º mês aqui, que a gente está Nissan, foi o primeiro, eu não vou lembrar aqui de cabeça, mas tudo bem, depois eu vejo e falo. Então, sentaram na pasta de Deus, tremendo por causa dos acontecimentos e por causa das chuvas. Então Esdras, o sacerdote, levantou-se e disse: vocês cometeram uma transgressão, trazendo mulheres estrangeiras para a casa, agravando assim a culpa de Israel. Era mesmo uma questão de Agar. Agora, pois, confessem ao Senhor os seus pecados e façam vontade, e separem-se do povo da terra e das mulheres estrangeiras. Toda a congregação respondeu em voz alta: certamente devemos fazer exatamente o que você diz. Porém, muitas pessoas estão envolvidas e é época de chuva, não é possível permanecer ao ar livre, nem ir ao trabalho de 1 ou 2 dias, porque transgredimos extensivamente nesta questão. Que nossos oficiais permaneçam em nome de toda a congregação, de todos os nossos cidadãos que trouxeram mulheres estrangeiras para casa, comparecerão diante deles em horários programados, junto com os anciãos e os juízes de cada cidade, a fim de evitar, a ira ardente do nosso Deus contra nós e nossas contas. Apenas Jonatas, filho de Azael, e Jazias, filho de Tical, permaneceram para esse propósito, exilados, Mitsalão, Shebetai e os levitas. Os exilados que retornaram fizeram isto: Esdras e os sacerdotes, que eram chefes dos clãs ancestrais, todos listados com nomes, isolaram-se no primeiro dia do 10º mês para estudar o assunto. No primeiro dia do primeiro mês, eles terminaram com todos os homens que trouxeram mulheres estrangeiras para casa, entre as famílias sacerdotisas que trouxeram, enfim. Muitas vezes a gente vê essa questão que a religião fala sobre separação, sobre que tem que ficar casado eternamente, e às vezes a gente tem que tomar uma decisão, se a gente está com uma mulher idólatra, um homem idólatra, de ter uma separação por causa de Hashem. Essa é o que a Torá fala. Ela falou isso até para Abraham, para ele se separar daquela mulher. Aquela mulher não era a alma gêmea dele, não era uma mulher de Torá, e por isso ela teve que sair de perto de Abraham naquele momento. Depois que ela volta para a Torá, lá na frente, ela volta para Abraham, então tudo pode mudar. Acontece que as pessoas, às vezes, por essas questões de estarem sempre dentro dessa religião, que mudou tudo na Torá, que a Torá fala que o dia que você quiser separar, você dá uma carta de separação para a pessoa, cada um segue o seu caminho, porque assim seria e o é sempre, mas lá diz que não, que se um homem se separar de uma mulher, ele bota a mulher em adultério e etc, etc, que é uma grande mentira. Muito bem, o papel do Mashiach, quando ele vier, vai ser exatamente separar todos os casais que estão errados, aquelas almas que não são gêmeas. Então ele vai separar todo mundo, aquelas pessoas que estão com a pessoa por causa da beleza, por causa do dinheiro, por causa seja lá do que, vão ser todos separados, e as almas vão ter que se juntar de acordo se elas são gêmeas ou não. É lógico que tudo é permitido por Hashem, mas isso é uma verdade dentro da Torá. Aqui a gente aprende mais essa questão dentro da Torá, sobre essa questão de relação. Você tem um marido, uma esposa que é monoteísta, se mantenha com essa pessoa, e se você não tem ninguém, arrume uma pessoa que é monoteísta, não se misture com pessoas não monoteístas, porque isso vai acabar te afastando da Torá. Infelizmente essa é a verdade, e que assim a gente continue. Shalom, shalom.